Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês, vocês que chegaram, aqueles que vão ouvir as gravações do estudo da Palavra de Deus. E é muito bom nós estar juntos, para aprendermos junto aquilo que Deus quer que nós aprendemos. Nós estamos estudando a queda e a redenção do homem, né? O homem cai, mas também, se ele se arrepender, ele se levanta, né? E quando vocês já vai pegando a Bíblia de vocês, uma canetinha para anotar a passagem bíblica, às vezes uns gostam de notar para depois conferir, isso é muito bom. Nós temos que aprender juntos. Vamos fazer oração? Querido e bom Pai que está no céu, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse seu santo dia de ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês podem abrir a Bíblia dos 6 lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7, 13, depois do capítulo 7, 6 e 11. Aqui nós estamos estudando, falando, que juízo terrível veio e a consequência do pecado e a transgressão ao Senhor. Que juízo veio? Teve um juízo, uma transgressão, teve uma punição. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. E qualquer transgressão que você faz, você paga pelo aquilo que você fez, uma transgressão. Você transgrediu uma lei de trânsito, você vai pagar pela transgressão. Qualquer coisa que você fazer, você vai pagar pelaquela transgressão. E aqui teve uma transgressão. Que punição então teve? Aí fala assim, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio mudaram a terra, e nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu abriram-se. Nesse dia, que dia? O dia do dilúvio. Então, a maldade na terra estava num ponto que Deus falou, não dá mais, eu tenho que dar um basta nisso daqui. E ele pegou e mandou fazer uma arca. Noé fez uma arca ali, e o povo dava risada, chamando ele de velho caduco, porque nunca tinha chovido na terra naquela época. O vapor regrava a terra, ela subia o vapor e a terra era alegrada. Então, não tinha, e a turma dando risada dele trabalhar. Trabalhou ali 120 anos, fazendo um barco do tamanho e do modelo que Deus falou para ele fazer. E quando esse barco estava pronto, veio os animais entrando dentro, casal de cada um entrando dentro ali. E Deus falou para ele, você fica tranquilo que eu vou fechar a porta do lado de fora. Por que não era fechado do lado de dentro? Porque por mais que o ser humano pode ter um coração duro, quando ele vê o sofrimento de outro, ele tenta ajudar. Então foi fechado ali do lado de fora. Ainda demorou 7 dias para começar a vir a chuva, o dilúvio. E o povo ainda continuava zombando, procurando para ele como é que estava o cheiro, como é que estava ali dentro. Aí quando eles viram, apareceu uma nuvem no céu, relâmpago, escuridão. E começou então, caiu os primeiros pingos, se apavoraram, foi destruído por um dilúvio. E por que hoje nós temos um arco-íris no céu? É um arco que Deus falou que ele colocaria um sinal no céu, que nunca mais ele ia destruir essa terra por água. Um dia ele vai pôr fogo nisso daqui, para queimar o pecado. Até onde tiver um sinalzinho do pecado, isso vai ser destruído. Mas com água você pode ver vazão de água em alguns lugares, em outros, mas o mundo não vai ser mais destruído por água. Por quê? Porque Deus falou que não ia fazer mais isso. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, desde a hora que o pecador também se converta, porque se ele ama e o pecador não quer o amor dele, não tem muito jeito, né? Vocês continuam ainda no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 5
e 8. Gênesis, capítulo 5, versículo 11 e 8. Depois do dilúvio, que sobreveio em consequência a consequência das posições dos homens. Que consequência veio depois do dilúvio? Apostasia. Por que apostasia? Foi depois do dilúvio, teve aquele casal, a terra começou a se povoar de novo. Aí vem a apostasia do homem de novo. O homem ele esquece muito fácil das coisas. Nós temos uma tendência fácil de esquecer as coisas. Então, depois do dilúvio, sobreveio a apostasia, né? A consequência da apostasia. Então, disse o Senhor, para ver a cidade, depois disso, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: eis que o povo é um a todo, tem a mesma língua, isto é, apenas o começo, e agora não haverá restrições para todos que intentam. Ali Deus desceu e viu o povo fazendo o quê? Uma torre grande. Ele viu o povo construindo uma torre, porque na cabeça do povo eles iam fazer uma torre que chegava até no topo do céu, porque se viesse outro dilúvio, eles não iam morrer na água. Isso era a tendência do homem, né? Alcançasse para que uma não atendesse o outro. E Deus confundiu. Então, ali na fabricação, nessa cidade, dessa torre, Deus confundiu a língua do povo. Aí saiu eles não entendiam mais, né? Haverá restrições para todos que entenda, né? Aí eles confundiam, um falava uma coisa, o outro não entendia, falava uma coisa, o outro não entendia, porque Deus confundiu para eles não fazer aquilo dali que ele estava fazendo. A linguagem de um, de outro. Então o Senhor o dispensou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Aí, quando Deus confundiu a língua deles, eles dispensou. Aí chegou um ponto que um falou: não estou entendendo mais, eu pedi tijolo, ele me traz água, eu peço água, ele me traz massa, eu peço isso, ele me traz outro. Virou uma confusão de línguas que ninguém entendia a linguagem um do outro, que eles abandonaram de fazer aquela ideia de ficar essas coisas assim. Por quê? Porque não era para eles fazer isso. O homem não tem capacidade de chegar lá no céu se não for através de Jesus Cristo. Nós não temos essa capacidade. Então, por que Deus também destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Porque o pecado estava um absurdo ali. Ninguém estava mais ligando com nada, mas tinha um casal ali, que tinha seus filhos ali, que Deus pediu para um anjo mandar ele sair, porque ia destruir aquilo dali. Porque Deus tinha que dar o basta no pecado. A cidade de Nínive, uma cidade que era de prisioneiro de guerra, Deus não destruiu. Por que não destruiu? Porque ali foi dada uma ordem para Jonas, que Jonas pregasse ali 40 dias, 40 noites, subindo avenida, descendo avenida, e pregando arrependimento. Se o povo se arrependesse, não ia ser destruído. E o povo ali se arrependeu pelo chefe naquela nação, começando por ele. Então Deus deu mais uma oportunidade. Por que esse mundo ainda não está sendo destruído? Por mais que o pecado estaria um absurdo, porque Deus está dando a oportunidade do arrependimento. Nós que estamos estudando a palavra de Deus, vocês que estão estudando comigo, vocês que vão ouvir, vocês que vão ler, é uma oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Aí você fala assim, mas não é pela graça? Aí eu te falo para você, vocês têm pecado? Pensa um pouquinho comigo, você tem pecado? Se você tem pecado, você merece a graça, porque se você não tivesse pecado, não precisava da graça. Você merece a graça de Deus pelos nossos pecados, né? Pelo nosso pecado, a misericórdia de Deus. Se o homem não tivesse pecado, não precisava Jesus ter vindo morrer nesse planeta Terra. Ele veio para pagar uma dívida de pecado. E a graça está aí por causa dos pecados. Você sente pecador?
Você confessou para Deus? Então a graça Ele vai te dar para você, tá? Ele vai te dar para você. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Romanos 8, capítulo 22. Como é feito o efeito do pecado, toda a criação. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta a angústia até agora, devido ao pecado. Geme e suporta até agora, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. O pecado nos faz gemer. A carga parece que é grande, o peso parece que é grande, porque nós estamos num mundo cheio de maldade, um mundo onde não tem amor, um mundo onde o respeito acabou, mas nós vivemos pela misericórdia de Deus. Aí é onde entra a graça, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Vamos ler mais um versículo, e aí no próximo sábado nós damos continuidade. Você vai agora no 2 Pedro, o 3 e 9. 2 Pedro, pode vai lá perto já para o final, depois de Tiago. Não retarda o Senhor, desculpa aí uma errinha aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muitos acham que Deus está demorando. Muitos acham que Deus está demorando. Muitos falam, meu avô já falava, meu bisavô já falava. O relógio de Deus trabalha o contrário do nosso. Ele está demorando? Não. Ele está dando oportunidade para cada um de nós. Ele está dando oportunidade para cada um de nós que cheguemos ao arrependimento dos erros que nós fizemos e aceitamos Ele como nosso Salvador. Você quer um dia estar lá com Jesus? Quer estar com os anjos lá no céu? Eu quero estar com a minha família, com todos vocês que estão estudando comigo e aqueles que não estão estudando. Meu desejo é que tudo aceita Jesus como seu Salvador. Um abraço a todos, até o próximo estudo.